quem não defende velhinho é o PT, que roubou do INSS, aí, sob o comando do Lula nesse governo, como nunca se viu na história. Isso, o INSS é pródigo em escândalos de corrupção. O teu partido, o PT, que é especialista em não defender velhinho, em roubar velhinho, que é mais uma etapa na narrativa do Supremo Tribunal Federal que age em conluio com o PT. E que se o PT tivesse todo esse empenho que tem para punir bandido e punir corrupto, inclusive dentro do próprio partido, o Brasil já seria outro país. Queridos amigos, como vocês bem sabem, os canais e emissoras de notícias que temos hoje são um antro de esquerda financiados com o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto. Minha missão aqui é o de trazer o melhor da notícia verdadeira com o viés sim de direita, porém, zelando pela verdade acima de tudo. Um bom vídeo para você e vamos assistir juntos. Deputado, os elementos apontados pelo relatório da Polícia Federal complicam a situação de Jair Bolsonaro? Olha, claro que sim. Quando Eduardo Bolsonaro foge do Brasil, o objetivo deles? Interferir no julgamento supremo. É como se ele estivesse colocando uma faca no pescoço de todo brasileiro. É uma ameaça, é uma chantagem. Ou vocês livram meu pai, ou o Brasil vai ser prejudicado. As empresas vão ser prejudicadas. Eduardo Bolsonaro está dando prejuízo, sabe de quanto ao Brasil já? 40 bilhões. O Lula teve que lançar o programa Brasil Soberano para proteger empresas e empregos. Isso que ele está fazendo. Agora ameaça bancos. É tudo muito grave. Então, o indiciamento, a gente sabia que ia acontecer. O que está acontecendo de forma clara é isso. Eles querem obstruir, impedir que Bolsonaro seja preso. Então, mas eles traíram o Brasil, traíram até aquelas velhinhas com a Bíblia na mão que eles diziam defender. Deputado Marcel Van Hatten, os elementos apontados pelo relatório da Polícia Federal complicam a situação de Jair Bolsonaro? Bom, quem não defende velhinho é o PT, que roubou do INSS, aí, sob o comando do Lula nesse governo, como nunca se viu na história. Isso, o INSS é pródigo em escândalos de corrupção. Tanto é que agora tem uma CPMI para tratar do roubo de velhinhos, de aposentados, deficientes físicos, e aí, Lindbergh, o teu partido, o PT, que é especialista em não defender velhinho, em roubar velhinho. No caso do 8 de janeiro, o que nós vimos é que é uma grande uma farsa. O que nós estamos acompanhando dia após dia é que todo esse processo aí, sim, vai complicar Bolsonaro. Sabe por quê, Leandro? Porque é mais uma etapa na narrativa do Supremo Tribunal Federal que age em conluio com o PT. E quem chantageia é o Supremo Tribunal Federal todos os dias. Todos os dias, se o Hugo Mosca fizer isso, se Davi Alcolumbre fizer aquilo, se os líderes partidários não fizerem aquele outro, nós vamos... Isso é tudo por meio da imprensa, vocês mesmos divulgam isso, Leandro. Nós vamos acelerar os processos que eles têm em curso aqui no Supremo. Os ministros estão prevaricando, por acaso, que não julgam os processos se são de corrupção? A verdade é que quem no passado tinha processo de corrupção, a maioria era gente do PT que teve processo anulado. Se o PT tivesse todo esse empenho que tem para tratar da farsa do 8 de janeiro, para punir bandido e punir corrupto, inclusive dentro do próprio partido, se tivesse 10%, não vou dizer toda a força, não, 10% desse empenho, o Brasil já seria outro país. A verdade é, Leandro, que o PT age para perseguir politicamente os outros. Já na fala do Lindbergh, quando ele começa dizendo que foram eles que propuseram isso a Procurador-Geral da República, eles demonstram que eles estão se colocando no lugar de fiscal da lei. Justamente o PT, a organização criminosa que foi condenada por meio dos seus líderes em várias instâncias, e o Lula, que deveria estar na cadeia, só está fora porque o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, anulou os processos porque não estavam sendo julgados no CEP correto. Não é que o Lula não roubou, não. Não é que não aconteceu a roubalheira do PT. É que o CEP não era o correto. Isso é tudo uma falta de vergonha na cara. A gente está acompanhando isso estarrecido. E tem mais, Leandro, uma coisa muito grave que eu acho importante a imprensa divulgar mais. A Polícia Federal está insinuando nesse relatório que um advogado, como é o caso do Chiquinho, advogado Felipe Martins, não pode entrar com mandado de segurança supremo, que isso seria tumultuar o processo. Gente, cadê a defesa das prerrogativas dos advogados? Deputado Lindenberg? O roubo de INSS, Marcelo Mato, tem um colega, tem um gaúcho, foi ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Sabe quem está fazendo essa investigação do INSS? Foi decisão do governo, CGU, Polícia Federal. O Onyx Lorenzoni ganhou 60 mil reais, dinheiro na conta de campanha. Vocês vão ver. Eu quero ver. Nós queremos passar essa situação do INSS a limpo. A gente sabe e vai aparecer quem está envolvido nisso. Nós não temos preocupação. Agora, digo uma coisa para você. Foi muito feio vocês votarem contra a proteção de criança e adolescente, defendendo as big techs, dizendo que aquilo era censura.
Deputado Marcelo Van Hatten. Mentira, Lindbergh. Quem votou contra a criança e adolescente foi você que votou contra a castração química de pedófilo, contra aumento de pena para quem comete crime de pedofilia, de estupro, de progressão de regime. Você vota contra todas essas punições maiores. Eu sempre votei a favor de mais punição para bandido, para pedófilo. E a questão do Onyx Lorenzoni foi de uma forma safamente utilizada pelo governo. E não entra no mérito da questão, isso que a Justiça investigue, por meio de um delegado da Polícia Federal, para mandar a investigação do INSS para onde? Para o Supremo. Ou seja, abafaram tudo com a justificativa de que tinha réu com foro privilegiado para não deixar ninguém investigar. Mas lá na CPMI, nós vamos investigar e nós vamos pegar os ladrões dos velhinhos, dos aposentados. Então, queria começar pelo deputado Marcelo Van Hatten, mesma pergunta para os dois. A pergunta é sobre o impacto desse novo indiciamento, se de fato isso for confirmado, para 2026 e para as eleições. Há de fato um impacto e qual seria, deputado Marcelo Van Hatten? É evidente que o impacto está sendo dado dia após dia. Sabe por quê, Juliano? Porque o PT não tem condição de se manter sem essa narrativa. O PT precisou da farsa do 8 de janeiro para manter o Lula no poder, porque sem as pessoas irem às ruas por medo da perseguição política, com toda a censura que fazem, seja nas redes sociais, seja em manifestações políticas, inclusive na Câmara dos Deputados. Eu sou alvo de perseguição política do Lindbergh pela obstrução correta que nós fizemos, sem violência, como o PT faz, lá na Câmara dos Deputados. Ele representou contra mim no Conselho de Ética. Eles perseguem opositores. Eles só conseguem sobreviver, e olha que está difícil, fazendo esse tipo de perseguição. Então a mesma coisa estão fazendo com o Bolsonaro, que é, sem a menor dúvida, o maior líder na direita, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, mas é uma pessoa que movimenta as pessoas. O Lula não consegue sair na rua. O Bolsonaro, por onde ia, levava as pessoas ao seu encontro. Aí inventaram que ele se reuniu com os embaixadores, coisa que a Dilma fez. Agora dizem que o Eduardo está viajando no exterior contra a soberania, coisa que o Lindbergh fez. O Lindbergh tem roupa de frio no inverno nos Estados Unidos, lá denunciando o suposto golpe contra Dilma Rousseff, tudo constitucional, com Lewandowski, que é o ministro da Justiça do Lula, presidindo o impeachment da Dilma. Ou seja, eles iam para lá mentir sobre o Brasil, e agora que o Eduardo e tantos outros estão falando a verdade da perseguição que acontece no país, eles estão agredindo a soberania. Eu digo de novo, faça-me o favor, tem que ter muita paciência, mas nós temos. 2026 será o ano da direita. Eu serei candidato, inclusive, ao Senado da República, porque nós precisamos ter uma maioria no Senado para reequilibrar os poderes e uma maioria na Câmara para não deixar o PT continuar fazendo o que tem feito hoje, que é perseguir opositores até dentro do parlamento, Lindbergh. Isso aí, sinceramente, não cabe a você como parlamentar. É até uma vergonha para o parlamento ter um deputado que persegue outros deputados. Líder Lindbergh Farias, qual o impacto desse novo indiciamento para 2026? Ô, Marcelo, depois você me manda esses vídeos, fotos minhas lá nos Estados Unidos, com roupa de frio. Eu podia ter ido, mas eu não fui. Mando. Alguma coisa é você defender a democracia, outra coisa é você querer prejudicar o Brasil. É uma vergonha. Eu vou ler novamente para não parecer que é mentira. Olha, o diálogo, está aqui o Twitter, do Eduardo Bolsonaro para o Jair Bolsonaro. Porque eles diziam que defendiam as senhoras que estavam presas. Olha o que diz o Eduardo Bolsonaro. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil e bregar o STF, enviar o pessoal que esteve no protesto, que evoluiu para a baderna, para casa, no regime semiaberto. Aí conclui dizendo o seguinte: nesse cenário, Bolsonaro, você não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos dar duras penas aqui. E disse, eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Traíram todo o Brasil. Okay. Até aquela base de alucinados deles, eles acabaram traindo. Pedro Venceslau também por aqui. Boa tarde, deputados. Vou começar com o deputado Lindbergh Farias. Líder, o tema aqui agora é o vazamento seletivo que tem sido criticado. A oposição classifica como vazamento seletivo as conversas entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Mas eu me lembro que em 2016 o senhor era senador quando o então juiz Sérgio Moro derrubou o sigilo das conversas entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o senhor classificou como embrião de um estado de exceção essa decisão de Sérgio Moro. Hoje, o senhor acha, como é que o senhor avalia essas conversas vazadas entre Bolsonaro e seu filho Eduardo? Olha, são coisas diferentes. Uma coisa, por exemplo, é você falar, o Eduardo Paes falando para o Lula, falou lá de Maricá, isso é uma coisa. Outra coisa são pontos que têm a ver com toda essa trama. Agora, isso mostra o grau de desequilíbrio em que a gente está metido. É uma turma que quer chantagear o país, parece que está chantageando o país no hospício.
Deputado Van Hatten, eu faço a mesma pergunta, só que de modo invertido. Em 2016, houve um vazamento seletivo quando Sérgio Moro abriu o sigilo da conversa entre Lula e Dilma? Olha só, pelo seguinte, Lula ia ser colocado no Ministério da Casa Civil, na chefia da Casa Civil por Dilma, aí sim, claro, a solução do processo criminal. Ele estava sendo colocado aí para não poder mais estar nas mãos da primeira instância. E quem deu a liminar foi Gilmar Mendes na época. É importante lembrar, eu lembro muito bem disso. É muito diferente do que o que a gente está vendo agora. Só numa ditadura é crime pedir asilo político para outro país. E é isso que o PT está dizendo. Que, aliás, não foi nem pedido. Um documento que acharam no celular do Bolsonaro teria sido criado por uma terceira pessoa, foi utilizado pela Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes, um documento pedindo asilo político argentino, como um comprovante, uma comprovação da realização de um crime de obstrução da justiça. Eu repito, só em ditadura é crime pedir asilo político. O Lindbergh adora a tarifa, só não gosta das do Trump. Eu não gosto das do Trump e não gosto das do Tachad, aliás, do Haddad. Odeio os impostos do Haddad, mas o Lindbergh adora. Não gosta do imposto quando não é do Trump. Mas se é do Lula, não tem problema. Quando ele trata de jogar contra o Brasil, Lindbergh, é roubar velhinho, é roubar deficiente físico, é roubar estatal, é ter um monte de criminoso que estava em lista de corrupção circulando nos corredores de Brasília, só porque os processos foram anulados, mas não porque foram inocentados. Isso é jogar contra o Brasil. Nós estamos hoje numa situação muito lamentável, mas eu tenho esperança e fé no nosso país e com certeza vamos recuperá-lo. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre o que você achou da atuação de Paulo Figueiredo e verifique também a sua inscrição no canal, pois o YouTube está removendo de forma silenciosa os nossos inscritos. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista de direita, inscreva-se no nosso canal para você receber sempre o nosso conteúdo, te deixo um forte abraço e até o próximo vídeo.